Na pequena cidade de Serra Clara, o ar cheira a terra molhada e lembranças antigas. Ali, quase todos conheciam João Miguel, um homem de mãos calejadas e fala mansa, que trabalhava desde o amanhecer até o último fio de luz. A vida nunca lhe deu facilidade, perdeu a esposa, Clara, para uma doença repentina e, com ela, parte da esperança. Mas havia uma promessa feita junto ao leito dela, reerguer a antiga fazenda onde sonhavam envelhecer juntos. A propriedade, agora em ruínas, pertencia a um banco local e era intermediada por Rafael Duarte, um corretor conhecido mais pelo terno bem passado do que pela honestidade. Quando João apareceu em seu escritório, de chapéu gasto e olhar sereno, Rafael mal disfarçou o riso. "O senhor quer comprar aquela fazenda? Sozinho? Vai precisar de um milagre, meu amigo." João não respondeu. Tirou do bolso um envelope amassado com anotações, cálculos e uma fotografia antiga da fazenda com Clara sorrindo na varanda. Enquanto Rafael zombava, prometendo-lhe a própria comissão caso conseguisse um financiamento, João apenas observava em um silêncio que parecia carregar mais certeza do que qualquer palavra. Ao sair do escritório, a cidade o olhava com curiosidade. Alguns cochichavam que ele havia enlouquecido. Outros diziam que aquilo era orgulho ferido. Mas dentro de João havia algo diferente, um propósito que o mantinha de pé. Caminhou devagar pela rua principal, sentindo o vento levantar o pó da estrada, como se o destino soprasse um lembrete: ainda não acabou. Em sua pequena casa no alto da colina, abriu uma caixa de madeira guardada no fundo do armário. Dentro, papéis amarelados, uma aliança, e um recibo antigo com um nome quase apagado. Ele passou o dedo sobre as letras e murmurou o nome de Clara. O olhar dele, antes cansado, agora brilhava com algo raro, a determinação de quem vai pagar à vista, e não com dinheiro, mas com dignidade. Na manhã seguinte, João Miguel acordou antes do sol. Vestiu sua melhor camisa, ainda que gasta, e seguiu para o Banco Serrano, o único da pequena cidade de Serra Clara. O prédio imponente, de paredes frias e mármore antigo, contrastava com a simplicidade do homem que entrava ali pela primeira vez com esperança. Atrás do balcão, ele foi recebido por Helena Duarte, uma jovem gerente recém-transferida, conhecida por tratar com respeito até os clientes mais humildes. Seu olhar atento percebeu logo a honestidade nos gestos de João. Ele explicou seu desejo de comprar a fazenda abandonada e a dificuldade em conseguir um financiamento. Enquanto ele falava, Helena observava suas mãos firmes, marcadas de trabalho, e algo dentro dela dizia que aquele homem não era um sonhador ingênuo. Helena se ofereceu para revisar o cadastro dele pessoalmente. No sistema do banco, um detalhe chamou sua atenção: um registro antigo, esquecido, de uma conta em nome de João Miguel dos Reis. Ao abrir os arquivos, percebeu que havia um vínculo com um fundo de herança não reclamada, datado de mais de 20 anos. O valor era significativo, mas as informações estavam incompletas, quase apagadas, como se alguém tivesse tentado ocultar. Curiosa, Helena levou o caso ao seu chefe, Sr. Amaral, um homem de voz baixa e olhar cortante. Ele nem deixou que ela terminasse de explicar. "Helena, não perca tempo com gente assim. Fazendeiro pobre não traz lucro ao banco." Mas algo naquela resposta a incomodou. A rigidez do tom. O medo disfarçado. Quando Amaral saiu da sala, Helena voltou ao computador e imprimiu discretamente os documentos. Guardou-os em uma pasta de couro e os levou para casa, o coração acelerado. Naquela noite chuvosa, sozinha em seu apartamento, acendeu o abajur e espalhou os papéis sobre a mesa. Em meio aos carimbos e números borrados, uma assinatura surgiu parcialmente legível: A. Amaral. Ela sentiu um arrepio. Aquilo não era coincidência.
Os dias seguintes em Serra Clara tornaram-se pesados como o céu nublado que cobria os campos. João Miguel, que antes caminhava tranquilo pelas ruas, agora sentia o peso dos olhares curiosos. As pessoas sussurravam nos mercados, nas esquinas, no café da praça. Alguns diziam que ele havia encontrado um tesouro, outros, que estava mentindo para conseguir o financiamento. O homem simples que sempre ajudara a todos tornará-se alvo de desconfiança. Entre os mais desconfiados estava Caio Duarte, irmão do corretor Rafael. Jovem ambicioso, via na possível compra da fazenda uma ameaça aos seus próprios negócios. Caio começou a espalhar rumores e dizia que João estava falsificando documentos e que a tal herança era inventada. Certa manhã, ele até mandou um dos seus funcionários invadir discretamente a antiga fazenda para recolher papéis que poderiam provar a fraude. Mas o que encontrou mudou o rumo de tudo. Dentro de uma gaveta velha, escondida sob tábuas soltas, estava um testamento antigo, parcialmente rasgado. O nome de João aparecia ali, junto a outras assinaturas borradas, e um carimbo oficial ainda visível. Quando a notícia chegou a Helena, seu coração disparou. Ela reconheceu o mesmo tipo de selo usado nos documentos que havia achado no banco. Enquanto tentava confirmar a autenticidade do testamento, Helena começou a perceber movimentos estranhos e ligações sem identificação, passos atrás dela quando voltava do trabalho, e olhares prolongados dentro do próprio banco. Naquela noite, o telefone tocou. Uma voz baixa e rouca disse apenas: "Não confie em ninguém e nem em quem diz estar do seu lado." Helena ficou imóvel. Lá fora, trovões cortavam o silêncio. Ela olhou para os papéis sobre a mesa e, pela primeira vez, sentiu medo de descobrir a verdade. Ao mesmo tempo, João, sozinho em sua casa, queimava uma carta antiga no fogão, o rosto iluminado pelas chamas. No reflexo do vidro, seus olhos mostravam o que as palavras escondiam, e ele sabia mais do que estava dizendo. O sol ainda nem havia subido completamente quando Rafael Duarte estacionou seu carro em frente à casa simples de João Miguel. O corretor, sempre impecável no terno e no sorriso ensaiado, tinha um plano em mente. As notícias sobre a possível herança de João haviam se espalhado, e ele, mais do que curioso, estava decidido a tirar proveito da situação. João, sentado na varanda, o recebeu com educação, mas sem esconder a desconfiança. O corretor começou o discurso com falsa simpatia. "João, meu amigo, o banco pode estar te enrolando. Eu tenho contatos, posso agilizar tudo. Só preciso de uma garantia e uma pequena parte da fazenda, nada mais." Rafael falava com gestos largos, tentando soar generoso. Prometia rapidez, facilidades, até mesmo amizade verdadeira. João ouvia em silêncio, sem alterar o semblante. Apenas mexia lentamente o café no copo, observando o reflexo do corretor no líquido escuro. Depois de alguns segundos, respondeu com calma: "Está bem, Rafael. Se é para ajudar, podemos conversar." A resposta deixou o corretor surpreso. Ele acreditou ter convencido o fazendeiro. Saiu dali satisfeito, já imaginando o lucro que teria com o negócio. Mas, assim que o carro desapareceu na estrada, o leve sorriso de João se desfez. Ele entrou em casa, trancou a porta e foi até o pequeno quarto nos fundos. No fundo de um armário, havia uma caixa de madeira antiga, marcada pelo tempo. João a retirou com cuidado, limpando a poeira com um pano. Dentro, estavam guardados documentos, cartas e uma pequena chave envolta em tecido. Seus olhos percorreram cada papel, como quem revisita o passado em silêncio. A caixa guardava algo mais valioso que dinheiro e a prova de que aquela terra, um dia, já fora sua por direito. E agora, com Rafael se aproximando,
ele sabia que o momento de revelar o que estava dentro dela se aproximava. O jogo estava apenas começando. O clima em Serra Clara tornará-se sufocante. As conversas nos cafés e nas feiras giravam sempre em torno do mesmo nome, João Miguel. Uns diziam que ele havia enganado o banco, outros juravam que o corretor Rafael Duarte tinha descoberto uma farsa. As mentiras, cuidadosamente plantadas por Rafael e seu irmão Caio, começavam a tomar forma de verdade. Enquanto isso, Helena Duarte passava longas horas no escritório do banco, revisando documentos antigos à luz pálida de um abajur. Certa noite, ela percebeu algo que a fez gelar por dentro, e os arquivos digitais do testamento haviam sido alterados. Linhas inteiras de texto apagadas, assinaturas digitalmente sobrepostas. Quando seguiu o rastro das edições, o nome que apareceu no registro de autorização era Claro e Amaral. Na manhã seguinte, Helena decidiu enfrentá-lo. Entrou em sua sala sem bater. O senhor manipulou os documentos, não é? O testamento de João foi adulterado dentro deste banco. O homem levantou o olhar, calmo demais. Um sorriso frio se desenhou em seu rosto. Cuidado, menina. Alguns segredos do banco não interessam a gente pequena. Em poucas horas, Helena foi suspensa sob a acusação de violar protocolos internos. Mas o afastamento não a impediu. Pelo contrário, ele deu-lhe liberdade. Procurou o João em sua fazenda e contou tudo. Ele ouviu em silêncio, as mãos firmes sobre a velha caixa de madeira. Decidiram agir juntos, sem que ninguém soubesse. Nessa mesma noite, Helena voltou ao banco pela entrada dos fundos. Vasculhando arquivos esquecidos, encontrou uma carta amarelada presa entre duas pastas antigas. A tinta quase legível, mas uma assinatura destacava-se, e Antônio Miguel dos Reis. O mesmo sobrenome de João. Abaixo da assinatura, um detalhe quase apagado, e sócio fundador, Álvaro Amaral. Helena deixou cair a carta. O coração disparou. A conexão entre João e Amaral não era coincidência. Era sangue. Ou dívida. Naquela manhã, Serra Clara parecia suspensa no ar. A notícia corria de boca em boca, o banco havia convocado João Miguel para uma última tentativa de acordo. As pessoas se aglomeravam na frente do prédio como se fosse um espetáculo. Uns esperavam ver o fazendeiro humilhado, outros, em silêncio, torciam por ele. Rafael Duarte chegou primeiro, vestindo seu terno mais caro e exibindo o sorriso confiante de quem já se via vitorioso. Ao lado dele, o irmão Caio cochichava malícias, rindo alto o suficiente para que todos ouvissem. Hoje o herói dos pobres cai, disse, com sarcasmo. Lá dentro, o Sr. Amaral esperava em sua sala luxuosa, cercado de documentos e olhares frios. Helena, suspensa oficialmente do banco, entrou escondida pelos fundos, com uma pasta de couro sob o braço. Dentro, estavam cópias das provas que ligavam Amaral à manipulação do testamento e à antiga dívida com a família de João. Quando João chegou, o murmúrio se espalhou. Ele entrou sem pressa, vestindo roupas simples, mas com a postura de quem carrega uma certeza. Amaral iniciou o encontro com voz arrogante. Senhor João Miguel, esta é sua última chance de resolver essa confusão. Podemos encerrar tudo aqui, se o senhor reconhecer que agiu de má fé. João permaneceu calado por alguns segundos. Depois, colocou sobre a mesa uma velha caixa de madeira. O som da tampa ao se abrir ecoou na sala silenciosa. Dentro, cuidadosamente organizados, estavam recibos antigos, contratos e cartas datadas de décadas atrás, todos com o selo do próprio banco e a assinatura de Amaral, comprovando uma dívida esquecida com a família Miguel. Helena observava da sombra, o coração acelerado. Rafael, pálido,
deu um passo para trás. Amaral empalideceu. João olhou ao redor, com calma, e disse apenas: "Não vim pedir favor. Vim cobrar o que é meu." E naquele instante, o rumor da cidade virou silêncio absoluto. O escândalo estourou como uma tempestade sobre Serra Clara. As provas apresentadas por João Miguel se espalharam rapidamente, e recibos, contratos e registros carimbados mostravam com clareza: o Banco Serrano devia à família Miguel uma soma antiga, esquecida, ou escondida, há décadas. O dinheiro, somado aos juros e correções, era suficiente para comprar não só a fazenda, mas quase metade das terras do município. Dentro do banco, o caos se instalou. Amaral, pálido e nervoso, tentou disfarçar a gravidade da situação. Chamou os funcionários, trancou-se na sala e mandou recolher todos os documentos que pudessem confirmar a dívida. "É tudo um mal-entendido", dizia ele, enquanto o suor escorria pela testa. Mas era tarde demais. Helena Duarte, firme e decidida, havia copiado todos os arquivos antes de ser suspensa. Naquela mesma tarde, Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida e subiu ao pequeno coreto da praça e, diante de dezenas de moradores e repórteres locais, denunciou Amaral publicamente. Mostrou cópias dos papéis, revelou as manipulações, as ordens secretas e as ameaças veladas. As pessoas ouviram em silêncio, atônitas. Quando ela terminou, um murmúrio atravessou a multidão, e incredulidade e raiva misturados. Rafael Duarte, o corretor, tentou se afastar do caso. Jurou que nada sabia, que apenas seguia ordens. Caio, seu irmão, desapareceu da cidade na calada da noite, deixando para trás o escritório vazio e boatos de que teria fugido com dinheiro sujo. João, por sua vez, manteve-se em silêncio. Não deu entrevistas, não respondeu às provocações. Passava as manhãs cuidando da terra e às tardes sentado na varanda, observando o horizonte. Ele sabia que o tempo faria o que a justiça demorava a fazer. Enquanto o povo de Serra Clara discutia o escândalo, um novo sentimento começava a se espalhar: respeito. Pela primeira vez, todos enxergavam João Miguel não como um homem simples, e mais como alguém que esperou uma vida inteira para recuperar o que era seu. As semanas seguintes trouxeram um novo ritmo à pequena Serra Clara. O escândalo do banco ainda era tema nas esquinas e nas feiras, mas agora com outro tom e um misto de admiração e arrependimento. João Miguel, antes visto como um homem sonhador demais, agora era tratado com respeito. Graças à coragem de Helena Duarte, e à paciência dele próprio, o processo foi encerrado na justiça. O Banco Serrano foi obrigado a pagar integralmente a quantia devida à família Miguel. Quando recebeu o valor, João não comemorou. Depositou parte em uma nova conta e usou o restante para dar início ao sonho que mantinha vivo desde a promessa feita a Clara, sua falecida esposa. As obras de reconstrução da fazenda começaram. O velho casarão voltou a respirar, paredes repintadas, janelas abertas, o som de martelos e risadas ecoando entre os campos. Aos poucos, os moradores, antes desconfiados, voltaram a se aproximar. Alguns ofereciam ajuda, outros apenas queriam apertar-lhe a mão. Um certo dia, Rafael Duarte apareceu. Trazia o semblante abatido, as olheiras fundas e um arrependimento mal disfarçado. "João, eu cometi erros. Queria pedir desculpas. Eu não sabia que tudo era verdade." João ouviu em silêncio, sem raiva, mas também sem piedade. "Alguns erros custam caro, Rafael. O tempo é que decide se o perdão chega." E voltou ao trabalho, deixando o corretor sozinho à beira da estrada. Mas a paz ainda não estava completa. Amaral havia desaparecido logo após o julgamento, levando consigo parte dos documentos originais.
As autoridades procuravam, sem sucesso. Numa tarde nublada, enquanto João supervisionava a plantação, um menino do correio apareceu trazendo um envelope sem remetente. O papel era grosso, envelhecido, com o selo rasgado. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. A dívida maior ainda não foi paga. João ficou imóvel, o vento soprando forte pelos campos. A terra, que antes simbolizava o recomeço, agora parecia esconder outro segredo. Na manhã seguinte, João Miguel abriu o envelope com as mãos trêmulas. O papel dentro estava amarelado, manchado de umidade, e trazia uma caligrafia apressada, quase arrependida. Era uma carta de Amaral. As primeiras linhas diziam tudo e ele estava foragido, mas não queria morrer sem confessar. Fui eu quem alterou os documentos, João. Eu devia à sua família mais do que dinheiro, devia a dignidade. Roubei o que era de vocês, e o banco apenas seguiu minhas ordens. Rafael, e ele foi só uma peça no jogo. Eu o usei, como usei muitos. Mas a culpa é minha, e é ela que me persegue. João releu cada palavra, sentindo o peso das verdades caindo uma a uma. No final da carta, Amaral informava que havia devolvido todos os bens roubados, incluindo títulos e registros que provavam as fraudes cometidas ao longo dos anos. Dizia também que deixará os documentos sob custódia de um advogado, com instruções para enviá-los a João. Por alguns minutos, o fazendeiro ficou imóvel. O vento entrava pela janela aberta, movendo levemente o papel sobre a mesa. Lá fora, o som dos pássaros e o barulho distante dos trabalhadores reformando o celeiro traziam de volta a vida que ele tanto lutara para recuperar. Helena chegou pouco depois, trazendo boas notícias. O banco havia sido reestruturado, e ela fora recontratada. As investigações confirmaram suas denúncias, e agora ela teria a chance de conduzir a instituição com honestidade. Ao contar isso, seus olhos brilharam de emoção. João sorriu. Então o certo volta pro lugar certo. Ele não pensava em vingança. Guardou a carta de Amaral em uma gaveta, ao lado da velha foto de Clara. A justiça humana tinha feito sua parte, e o resto, ele deixaria para o tempo. Do lado de fora, o campo florescia novamente. A fazenda, antes símbolo de perda, agora era o retrato vivo de algo mais forte, e a paz que vem quando a verdade, enfim, se revela. O sol brilhava alto sobre Serra Clara, e o vento quente do interior trazia o cheiro de terra molhada e esperança. Era o dia que João Miguel esperara por tanto tempo. Vestido com sua velha camisa de linho e o chapéu que pertencia ao pai, ele caminhou até o escritório imobiliário, e o mesmo lugar onde fora humilhado meses antes. Dentro, Rafael Duarte estava sentado atrás da mesa, o mesmo sorriso nervoso que outrora fora de arrogância agora se escondia atrás de arrependimento. O relógio na parede marcava 9 da manhã quando João empurrou a porta de madeira e entrou, carregando uma mala de couro envelhecida. Sem dizer uma palavra, João colocou a mala sobre a mesa. O som metálico dos fechos abrindo ecoou pela sala silenciosa. Dentro, pilhas de notas cuidadosamente organizadas, em dinheiro suficiente para pagar a fazenda à vista. O silêncio foi tão pesado que até o tic-tac do relógio pareceu parar. Rafael olhou, incrédulo. O mesmo homem que ele havia ridicularizado, chamando de sonhador, agora o encarava com serenidade e força. Aqui está cada centavo, disse João, com voz firme, mas sem raiva. Rafael tentou falar, mas as palavras se perderam. O arrependimento sufocava. Helena, parada à distância, observava pela porta entreaberta, com um leve sorriso de orgulho e ternura. Ela sabia o quanto João havia lutado, e não apenas contra o sistema,
mas contra a própria dor e humilhação. João assinou os papéis calmamente, pegou a escritura e se levantou. Antes de sair, olhou para Rafael uma última vez. Às vezes, o que vale não é o dinheiro, mas o nome que a gente deixa. Do lado de fora, o vento soprava sobre os campos verdes da nova fazenda. João respirou fundo, sentindo o cheiro de liberdade e de recomeço. O passado, enfim, ficava para trás. A honestidade havia vencido.